manchete da Solange, que mostra o prefeito Doutor Pessoa mais uma vez falando sobre o transporte público. E até abril, Ari. Eita, o prazo diminuiu bastante, né? Eram 90 dias, 3 meses, e agora a manchete diz o seguinte: prefeito crava, até abril, o problema do transporte estará resolvido. Fala, Doutor Pessoa. Lá no início da administração, em 2001, era 17 pessoas discutindo isso. Quando era de manhã, os empresários sabiam da discussão. E não fluía porque ninguém caminhava no sentido de resolver. Reduzir para 10 pessoas, a mesma coisa. E agora, este ano, ninguém, só Deus e eu é quem sei como é que estou fazendo as tratativas do transporte coletivo. Agora vem dizendo para a imprensa, e você, uma pessoa jornalística, eu tenho um apreço pelos fatos, pela colocação dos fatos, pela sua cultura. Nós, até mais ou menos meio de abril, o transporte coletivo em Teresina, se não está resolvido totalmente, mas um parcial bem recheado de resolutividade. E o prefeito falou também como pretende resolver o problema. Diálogo, pregou diálogo com os poderes. Mas mandou recado para alguns deles, inclusive para empresários do setor. Confira. Teve aí alguns fazendo balanqueiro, mimimi, daqui e daquela. Gostaria, e é o que eu estou dizendo, vou deixar claro, que deveriam os 3 entes federados estarem juntos, principalmente o executivo e o legislativo. Mas não está acontecendo, mas as portas estarão abertas, as janelas lá na Prefeitura Municipal para o diálogo, até mesmo com os empresários do transporte coletivo que se acham dono do mundo. As portas não estão fechadas, contanto que tem as conversações que não estão fechadas as portas, mas o prefeito está caminhando para a resolutividade do problema. Esse diálogo é essencial para que se adote uma postura, um plano único para a resolução do problema do transporte público de Teresina, porque esses atores que participam do diálogo em prol da resolução desse problema, eles adotam ações, adotam posturas distintas. Um grupo discute um plano para a resolução emergencial, outro grupo discute outro, e com isso esse problema vai se arrastando. Então há uma expectativa muito grande dessa reunião, de uma conversa do prefeito Doutor Pessoa com o governador Rafael Fonteles, que apresentou o pacote de medidas para o transporte público de Teresina que está sendo analisada, vai ser votada em caráter de urgência na Assembleia Legislativa, mas falta unificar esse discurso em prol de uma ação, de uma medida que realmente resolva o problema e que ele não se arraste ainda mais agora com o novo prazo do prefeito Doutor Pessoa, de que até abril, pelo menos, grande parte desse problema terá sido resolvido. Ari, o prefeito que conversa com todo mundo, inclusive com os empresários. O que é uma novidade, porque a informação que eu tinha é de que o modelo a ser publicizado, né, a ser divulgado, excluía esses empresários do Setut. A minha apuração de um técnico que está lá participando dessas discussões, que o modelo seria o seguinte: um chamamento público para a contratação de ônibus para atender a população. E esses ônibus, eles seriam contratados, não os do Setut, de novas empresas de fora, inclusive empresas do Rio, da Bahia, visitaram o Piauí recentemente, visitaram Teresina recentemente. Então, na minha apuração, o Setut estava fora. Quando ele coloca de novo o Setut para a discussão, a impressão que me passa é de que essa proposta não está fechada. Porque se a proposta estava fechada para ser lançada em meados de abril, daqui a um mês, portanto, imaginava que eram só questões jurídicas, para não haver, né, uma judicialização ali rápida, para amarrar bem esse novo modelo. Vai fazer chamamento público, então, ao mesmo tempo, vai prever aí a caducidade do contrato atual? Amarrar juridicamente, Ananias, para não haver de imediato ali uma reversão do modelo que a prefeitura quer. Mas se o Setut está sendo colocado de novo na discussão, aí realmente parece que está um modelo ainda em aberto, viu? Com a abertura de uma nova concorrência, algumas das empresas que operam o sistema atualmente, com capacidade, talvez pudessem até participar, sim, não é? Sim. Talvez seja uma sinalização para esse que tem condições
de participar. Cíntia. Ananias, eu acho assim, se eu, que sou jornalista e não sou usuária do sistema de transporte de Teresina, já estou cansada desses prazos, eu fico imaginando a população que realmente precisa, e é para quem eu gostaria de falar nesse momento. A gente entende que tem uma questão política, tem uma questão financeira, mas quantos prazos já foram dados? Então, assim, se você não tem como fazer, pelo menos não conceda prazo, porque há uma expectativa. Prazo é igual a expectativa. O último foi agora em janeiro, no dia 10. Vai ter passagem grátis para pessoas mais pobres. Vocês lembram disso? Foi noticiado com muito estardalhaço. Em janeiro de 2019, aliás, de 2021, né, quando aconteceu a eleição, a posse, também houve um prazo de que o problema dos ônibus estaria solucionado em apenas 3 meses. E já se passou tanto tempo de lá até hoje, então é prazo em cima de prazo e conversa em cima de conversa. Eu acho que seria mais prudente, e a prudência é algo que vale em todos os aspectos da vida da gente, inclusive na gestão pública. Aliás, deveria ser uma qualidade de todos, aliás, uma condição, né, de todos os gestores. Seria mais prudente parar de dar prazos. E assim, quem sabe, se funcionar, se realmente acontecer, aí se dá a informação com planejamento, com um cronograma de como vai acontecer, porque esse tipo de situação, ela não alimenta a boa vontade do público. E aí eu não tenho lugar de fala no transporte como usuária, mas tenho como comunicadora que trabalho diariamente ouvindo essas reclamações. Eu vejo que há aí uma falta de entendimento nesse sentido. Parar de dar prazos seria um excelente começo. Excelente começo. E eu quero lembrar que hoje, às 16 horas, está marcada aquela assembleia que eu antecipei na semana passada, dos motoristas e cobradores de ônibus. E teve ontem, né? Teve paralisação. Eles ontem fizeram um protesto na Câmara e depois na Assembleia. E hoje farão a Assembleia Geral da categoria. Eu disse que seria nessa terça, eles esperariam até hoje, meio-dia, para decidir se começam a greve por tempo indeterminado ou não. Se o Sintetro, hoje à tarde, declarar greve por tempo indeterminado e o Antônio Cardoso sinaliza que será a greve mais dura até agora, aí, gente, degringola de vez, porque você tem menos de 100 ônibus circulando, mas não ter nenhum. E aí, até que a Justiça determine uma cota mínima e tal, é zerar o transporte público da capital, exceto os 5 mil que andam de metrô, né? Lembrando que o relatório da CPI do transporte público foi apresentado em agosto de 2021, ou seja, mais de um ano e meio, mais ou menos, e recomendou o rompimento desse contrato com as empresas que atualmente prestam o serviço de transporte público em Teresina. Se preferiu pelo não rompimento do contrato, por toda a demora que seria a judicialização desse caso. No entanto, até agora, apesar do acordo feito pela Prefeitura com as empresas de transporte público, o problema voltou a acontecer agora em um nível ainda mais grave e, ao que parece, tudo se caminha para que, de fato, esse contrato seja rompido. Será que não seria melhor ter rompido esse contrato lá em agosto de 2021? Porque o prefeito tentou o diálogo, né? Se houvesse judicialização, já teria se resolvido, né? De lá até hoje. Ele tentou retomar o sistema com as empresas que estão atuando e o tempo provou que não deu certo. Agora, parar o sistema total por conta de uma greve, sem uma solução a curto prazo, a gente vai ver, de fato, o caos instalado no transporte público em Mas a gente Teresina sabe e a também quebrar que o sistema como um todo. Né? E a greve, ela acontece, quando ela acontece, é porque eles não receberam pagamento. Então, fica difícil você trabalhar sem receber o seu pagamento, o seu salário. Como é que vive? Hoje tem motorista de ônibus e cobrador vivendo com ajuda de cesta básica. É uma situação extremamente complicada. E os motoristas, eles relatam também ameaças e xingamentos dos passageiros, que os passageiros são tão sofredores quanto eles, coitados, mas os motoristas e cobradores não têm culpa da falência do sistema. É preciso... E aí,
a saúde mental desses Está profissionais. tudo né? tensionado. E, inclusive, aumentou muito, Ari. Aumentaram os casos de alcoolismo e problemas mentais entre motoristas e cobradores de ônibus. Sem dúvida, E é eu uma acho que situação- eles totalmente desamparados. né? Eles Total, têm é uma situação totalmente desamparados. terrível. E, inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem o seu papel nessa situação. Eles estão reivindicando o direito de greve junto à categoria. É preciso que se olhe para as pessoas para que elas sejam amparadas. O sistema